você precisa escrever a discussão ou a conclusão de um TCC de revisão de literatura e está com dificuldade, você está no vídeo certo. Eu sou o professor Fábio, seja bem-vindo a mais um vídeo do TCC Agora Vai. Vamos lá. Antes mesmo de eu começar, eu ia pedir para você dar esse like aí, compartilhar todos esses paranauês, porque isso é muito importante e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar. O objetivo desse vídeo é trazer uma explicação, um guia para alguém que está fazendo um TCC de revisão bibliográfica e precisa escrever agora na reta final a sua discussão e a sua conclusão. Olha só, é importante lembrar que um TCC de revisão bibliográfica é aquele que você consulta vários artigos, livros, textos, sites, vídeos e com todo esse apanhado bibliográfico, você vai confrontando ideias, né, ou melhor, vai elaborando ideias, que são os capítulos, os objetivos específicos, para criar o seu TCC, ok? Então, você se fundamenta num TCC de revisão bibliográfica em principalmente livros e artigos, né? E outros materiais a partir de uma ideia. Normalmente, o problema e o objetivo cruza mais de uma ideia, duas ideias, por exemplo, tipos de atividade física para idosos num tema e a importância da atividade física em idosos. Então, eu tenho duas ideias principais aqui nesse objetivo geral, que é atividade física e idosos. A partir desse momento, você tem os objetivos específicos e seus capítulos, né? Os capítulos da sua revisão de literatura. Então, aí sim, vem o primeiro momento para preparar a discussão. Você deve estruturar a sua discussão. Estruturar a discussão é pegar as principais informações que você escreveu nos capítulos. Então, se eu mantiver aqui exatamente essa ideia de objetivo, você tem alguns capítulos relacionados à atividade física e alguns capítulos relacionados ao idoso, né? Então, aparece essa ideia. Não só um capítulo. E esses dois conjuntos de capítulos que foram revisados, eles são a estrutura básica do seu trabalho. Legal, você vai pegar essas informações mais importantes, principalmente as informações que conversem ou que tenham relação ou discordância, no caso dos capítulos relacionados à atividade física e os capítulos de idoso, e a ideia é você conseguir confrontar, integrar esses pontos de vista, ou mesmo confrontar essas ideias, essas discordâncias, para refutar esses pontos de vista. Beleza, como você começa a escrever? A ideia inicial de um capítulo de discussão e conclusão, lembrando que quando eu tenho um TCC de revisão bibliográfica, você não tem um capítulo de resultados, você tem esse apanhado geral de capítulos relacionados à revisão realizada. Então, você começa explicando o que é esse trabalho. Então, vamos lembrar que o tema desse trabalho está relacionado à atividade física e idoso. E o objetivo é a importância da atividade física, dos tipos de atividade física para os idosos. Então, você já coloca o cenário geral do que é a discussão. Esse é o começo da discussão. E aí você começa a falar, é importante lembrar que o idoso, e aí alguns pontos principais do capítulo do idoso e as suas necessidades mediante as características da sua idade. E aí você começa a colocar, em relação como ele tem essas dificuldades, essas características com relação à idade, no que se refere à atividade física, aí você consegue colocar e conectar no mesmo parágrafo a ideia do que o idoso está falando, ou, desculpa, eu falei no mesmo parágrafo, mas pode ser em parágrafos seguintes. Você pode, numa mesma ideia do mesmo parágrafo, falar, o idoso acontece isso, vírgula, porém, quando se relaciona à atividade física, tá. Aí você pode começar numa outra ideia e até em parágrafos diferentes discutir. Depende da distinção e da especificidade do assunto. Mas, pensando de uma maneira mais simples,
as ideias menores, você no mesmo parágrafo vai confrontando no mesmo parágrafo e fechando aquelas ideias. Acontece isso com o idoso, na atividade física, ela está relacionada a isso, por isso é importante para o idoso por conta disso ou daquilo, ou, ó, não faz sentido o idoso pensar nisso, nisso ou naquilo. Então, vai confrontando várias dessas ideias relacionadas, ou seja, essa é a função da discussão do trabalho, o ato de você discutir. Discutir não é falar mal, mas é, é juntar ideias, no sentido de falar, elas vão na mesma direção, elas estão no mesmo caminho, elas se relacionam de uma maneira positiva, ou confrontar, falar assim, ó, isso daqui não tem nada a ver com isso. Então, discussão é essa junção dos capítulos. E aí, sim, após escrever essa discussão, você vai para o capítulo de conclusão. Conclusão é pegar os pontos principais discutidos, e aí você começa, ó, a partir do objetivo que nesse trabalho de conclusão de curso foi a partir do objetivo que esse trabalho de desculpa, eu vou voltar. Ó, que eu estou reformulando sem ler, né? Mas vamos lá. O objetivo desse TCC, ou desse trabalho de conclusão de curso, já fica uma dica, não deixa TCC a sigla, às vezes vale a pena escrever por extenso mesmo. Esse trabalho de conclusão de curso foi identificar os principais, não era benefícios, não chamei de benefícios, mas implicações da atividade física relacionada ao idoso. Como foi percebido, o idoso faz isso e a atividade física é importante ou não é importante por conta daquilo. Ó, o idoso é isso, a atividade física é importante ou importante. Portanto, aí você fecha essa conclusão. Perceba que aí você, o texto de conclusão, ele é uma discussão bem mais sucinta, em menos parágrafos, e você cria uma definição, quase que um checkmate. E se o tema que você discutiu, ele ainda é abrangente ao ponto de ter surgido mais questionamentos do que conclusões, isso é importante. Quando você faz um TCC, não quer dizer que você vai, de fato, ter certeza de algo, mas sim que pode surgir novas perguntas a partir dessas junções das ideias. E na conclusão, você pode falar, putz, não está claro a relação entre este e esta situação em relação ao idoso. Portanto, qual será? Você coloca uma pergunta relacionado, ou seja, foi discutido aquilo ali, percebeu que não está claro ainda, e aí você só fez o fechamento relacionando os pontos da discussão que não estão exatamente claros e que formam novas perguntas. Essas novas perguntas são novos objetivos de pesquisa para uma nova revisão bibliográfica, por uma pesquisa experimental, por exemplo, e assim por diante. Se você seguir passo a passo, eu tenho certeza que você terá sucesso na escrita da discussão e conclusão desse trabalho. Novamente, peço mesmo para você se inscrever nesse canal, espalhar para as pessoas que estão fazendo um TCC como você, estão nessa parte do trabalho, e que este vídeo também ajude essas pessoas a terminar o TCC, tá bom? Um grande abraço e fiquem bem.